Olá pessoal, vocês provavelmente sabem que existe toda uma equipe de especialistas por trás da criação dos famosos personagens do cinema, roteiristas, figurinistas, cabeleireiros, coreógrafos e, claro, maquiadores. Mas temos certeza de que muitos nem imaginam quão difícil e trabalhoso é o trabalho desses profissionais e quanto tempo leva para transformar um ator em um personagem fantástico. No vídeo de hoje revelaremos um pouco do segredo e mostraremos o que acontece do outro lado da tela, nos sets de filmagem e nos bastidores. Prontos para mergulhar no mundo do cinema? Então vamos lá! Pantera Negra. O maquiador Joel Harlow, ganhador do Oscar em 2009 pelo filme Jornada nas Estrelas, sofreu muito para fazer as cicatrizes que cobrem o corpo de Michael B. Jordan. Na história do filme, o personagem Eric Killmonger faz uma cicatriz para cada assassinato que cometeu, e são mais de 1000. A escarificação é uma antiga tradição tribal africana existente ainda hoje que usa agulhas ou outros objetos pontiagudos para fazer tais cicatrizes. Mas para o Michael B. Jordan foi preciso desenvolver um método menos severo. Diariamente, durante várias horas, cerca de 90 pecinhas pequenas de silicone modeladas manualmente pelos maquiadores eram coladas ao corpo do ator e em seguida eram pintadas para coincidir com a cor natural da sua pele. As cicatrizes falsas eram tão bem coladas que depois das filmagens o ator tinha que ficar por um longo tempo em uma sauna para que os maquiadores pudessem finalmente arrancá-las. Sim, e no dia seguinte tudo tinha que ser colado novamente. Guardiões da Galáxia. De acordo com o roteiro, a bela Gamorra, de Guardiões da Galáxia e de outros filmes da Marvel, precisava ter a pele verde. E faz sentido, porque ela representa uma civilização extraterrestre. Para ficar com a pele da cor necessária, a atriz Zoe Saldana tinha que acordar todos os dias às 5 da manhã e passar 5 horas na cadeira do maquiador. Os relevos da testa e da bochecha da artista eram alterados usando próteses de um silicone encapsulado especial. O tom exato da pele foi escolhido durante muito tempo. Por um lado, tinha que ser uma cor alienígena dinâmica e viva, mas por outro, não deveria assustar o espectador. Então, vários tons foram aplicados em uma base refletora de luz, umas regiões mais escuras e outras mais claras para dar profundidade à pele e trazê-la à vida. A Zoe contou que devido ao calor gerado pela roupa da Gamorra, a maquiagem começou a derreter e esse foi mais um problema com o qual os maquiadores tiveram que lidar. Porém, o resultado valeu a pena, certo? Um outro personagem de Guardiões da Galáxia foi interpretado por Michael Rooker. Ele teve que ser repintado de azul, ganhou um penteado mágico e um assobio mortal. Você consegue reconhecer o ator nesse cara azul? Segundo o próprio Michael, sua maquiagem levava 3 horas para ser feita. 4 ou 5 camadas de tinta eram aplicadas. E não apenas tinta azul, mas também dourada e prateada. Mais 1h30 era necessária para remover tudo isso no final de cada gravação. E outra 1h30 mais era necessária para vestir e despir o ator. O Michael, é claro, não fazia isso sozinho. Ele era ajudado por uma equipe de verdadeiros profissionais armados com pincéis, maquiagens e muita paciência. Mas seus esforços não foram em vão. Quando olhamos para o ator sem a maquiagem, parece que ele é uma pessoa completamente diferente. Na segunda parte do filme, o Yondu ganhou um novo penteado e sua pele azul renovada ficou ainda mais realista. E claro, precisamos falar sobre a Nebula. Durante as filmagens da primeira parte do filme, a atriz Karen Gillan teve que raspar completamente a cabeça. Esses eram os termos do contrato que ela assinou. E ela não titubeou em se livrar do seu cabelo vermelho, o que chocou seus fãs. No entanto, ao aceitar o papel de Nebula pela segunda vez, a Karen pediu aos cineastas que encontrassem uma maneira de evitar essa situação. Assim, a maquiagem da Nebula foi feita a partir de elementos sólidos de silicone que deixavam descoberta apenas uma faixa no centro do rosto e do pescoço da atriz. Além disso, os maquiadores precisavam ajustar a cor da pele da personagem para que ela ficasse homogênea, e isso não era uma tarefa nada fácil. No segundo filme, a Karen continuou usando as lentes escuras de 22mm todos os dias. Elas davam a assustadora impressão de que a Nebula não tinha pupilas. Vingadores Era de Ultron.
Os maquiadores tiveram que trabalhar duro para criar o visual do robô androide Vision. Esse personagem dos quadrinhos adorado por muitos tinha que parecer aos clássicos, mas se encaixar no mundo moderno ao mesmo tempo. Muito tempo foi gasto tentando encontrar o tom de pele ideal, algo entre o rosa e o vermelho. Inicialmente, os especialistas em maquiagem tentaram usar próteses faciais, mas elas atrapalhavam o personagem e as feições delicadas de Paul Bettany. Portanto, foi decidido limitar o uso de próteses na testa, nuca e ao pescoço. Olhe atentamente. Nas cenas, podemos perceber que o rosto de Bettany não tem elementos adicionais. O ator usou pontos de rastreamento, de modo que artistas de efeitos especiais pudessem modelar o seu rosto. O Vision é a criação de um computador, o que significa que realmente era necessário algo não humano nele. A maquiagem no pescoço e na parte de trás da cabeça causaram muito desconforto no Paul. Foi preciso muito tempo para encontrar o material ideal para que o ator não se sentisse preso dentro da borracha. O material precisava ficar bem nas filmagens e não fazer o ator se sentir dentro de uma carapaça dura. Caso contrário, o Vision ficaria com um corpo igual ao Batman do filme dirigido por Joel Schumacher. Um outro detalhe da parte do Vision: todos os elementos foram pintados por dentro e não fora, para dar um leve efeito de transparência. Esquadrão Suicida. É difícil não falar de um filme que recebeu o Oscar de melhor maquiagem e penteados. Temos muito o que admirar no Esquadrão, principalmente porque a transformação de alguns atores não foi fácil. Akinoye Agbaje, que interpretou Croc, passou uma incrível quantidade de tempo tirando medidas e fazendo as provas de figurino. Sem uma ótima preparação física, o ator não teria resistido. Eram necessárias 5 horas para a maquiagem e em seguida mais 13 horas vestindo uma camada de espuma de 2 polegadas, próteses faciais e um casaco enorme de pele de crocodilo. O figurino completo pesava cerca de 18 quilos e nas filmagens na chuva ele pesava 4,5 kg a mais. E sim, a pele do Croc é maquiagem e não computação gráfica. O Jared Leto teve mais sorte com o Joker. Ele só teve que cortar as madeixas, fazer a barba, raspar as sobrancelhas, tingir o cabelo de verde e aprender a usar batom. Além disso, ele e o Jay Hernandez tinham um grande número de tatuagens temporárias por todo o corpo para ficar com a aparência mais malvada. Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar. Para fazer uma tripulação realmente assustadora para o Capitão Salazar, os maquiadores fizeram uma maquiagem em seus rostos que lembrava terra rachada. A escolha não foi acidental. Segundo o roteiro do filme, o navio explodiu ao colidir com uma rocha. Para aplicar a maquiagem em cada marinheiro fantasma, incluindo o Javier Bardem, que fazia o papel de Salazar, eram necessárias cerca de 3 horas e meia, e depois mais 1 hora e meia para sua remoção, no final do dia de filmagem. E não se esqueça dos dentes pretos. Para criar esse efeito no cinema, é usada uma tinta especial. Para dar um visual mais assustador e de outro mundo ao capitão, parte de sua cabeça era coberta de tinta azul para criar uma tela de chroma key na pele do ator. Ficou bom? Você decide. Harry Potter e as Relíquias da Morte. Para criar o visual do Grip Hook, o Goblin que trabalhava no banco Gringotts, os maquiadores usaram o visual do primeiro filme da série. Você provavelmente se lembra dele e daquela cena no banco. Nas partes finais, numerosas manchas faciais, um nariz enorme, bem como grandes orelhas de duende também foram usadas. O mais importante, no entanto, era não exagerar. Afinal, a maquiagem não devia interferir na atuação do ator Warwick Davis. E os maquiadores conseguiram. O Grip Hook que vemos na tela praticamente não foi editado graficamente. O ator até usou dentes falsos e lentes especiais para complementar o seu visual. X-Men 2. Na época em que a atual intérprete do papel Mystique, a Jennifer Lawrence, tinha apenas 13 anos de idade, a mutante de pele azul era interpretada por Rebecca Romijn. Para fazer a sua maquiagem, a atriz tinha que passar de 8 a 9 horas na cadeira do maquiador, muito mais que o tempo necessário para a maquiagem dos atores dos outros filmes que mostramos, não é mesmo? Pois é, em 2003, tudo era muito mais complicado do que hoje. A tinta era aplicada diretamente na pele e
embora fosse conveniente para os maquiadores, a atriz ficava com frio porque a única coisa no seu corpo eram algumas próteses plásticas. A tinta tinha que ser constantemente retocada entre as tomadas porque borrava. Era um trabalho árduo, já que era necessário decorar todo o corpo da Mystique com padrões de escamas que deveriam parecer naturais. Para que a Rebecca ficasse com os olhos bem amarelos, ela colocava 2 pares de lentes de uma vez e, como resultado, não via nada. No entanto, isso não a impediu de criar um personagem verdadeiramente brilhante, que muitos fãs da Marvel ainda consideram ser o melhor até hoje. O Labirinto do Fauno. E, obviamente, se estamos falando sobre maquiagem, é impossível não mencionar um filme como O Labirinto do Fauno. E não é nem por causa do Oscar. Você viu esse filme? O mais curioso é que o papel das 2 criaturas mais brilhantes do labirinto foram interpretadas pelo mesmo ator, o Doug Jones. Para se transformar em fauno, o Jones teve que sentar-se por 5 horas na cadeira do maquiador e ficar fantasiado dessa criatura mítica ao longo de todo o dia. Uma bicicleta especial foi criada para que ele pudesse se movimentar pelo set com seu figurino. O Jones até mesmo comia dentro daquela roupa. Chega a ser difícil imaginar o quão difícil isso foi para ele. Apesar de já ser alto, o ator teve que usar pernas de pau especiais em cena. As expressões do fauno eram feitas por uma máscara cheia de sensores eletrônicos que reproduziam as expressões do Jones. O segundo papel de Jones no labirinto foi o Homem Pálido, uma criatura terrível com olhos nas palmas das mãos. Esse figurino levava 4 horas inteiras para ficar pronto. Como este personagem era cego e não tinha olhos em seu rosto, o Jones tinha que enxergar através de 2 buracos nasais. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.